Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. A gente está de fato no caminho certo quando nós descobrimos que já estamos praticando ou que estamos buscando o bem que Deus quer para nós. Quando nós já estamos conseguindo fazer escolhas que sejam favoráveis àquilo que Deus quer para nós. Na rotina da nossa vida, a salvação está sendo cultivada, aí sim. E é por isso que é tão difícil arrancar uma pessoa do contexto da destruição. Porque geralmente a destruição ela não acontece da noite para o dia, ela é fruto de um hábito. O contexto em que nós estamos situados, ele nos estimula muito mais para o defeito do que para a virtude. São poucos os espaços que nos são reservados em que a gente tem a oportunidade de viver uma edificação do ser, de expurgar os nossos defeitos e alimentar virtudes. Está tudo muito difícil. Volto a dizer, o que prevalece muitas vezes é o que há de ruim. As pessoas estão pouco estimuladas a fazerem o mundo ser bonito como ele é. A pessoa se habituou a ser mentirosa, a pessoa se habituou a ser carente, eternamente necessitada de atenção, a pessoa habituou-se a ser maliciosa, a pessoa habituou-se a ser cruel, mentirosa, injusta. E a gente não quebra um hábito sem esforço. Numa fofoca que eu alimento, num comentário maldoso que eu insinuo, que eu faço, ou até mesmo num olhar que eu posso oferecer ao outro, expulsando, retirando dele todo o amor próprio. Sim, porque às vezes nós fazemos isso uns com os outros. Nós somos cruéis. Ou então, no simples fato de esquecer que eu estou num mundo que precisa da minha elegância, que precisa da minha discrição, que precisa da minha sobriedade, que às vezes precisa da minha palavra, mas também precisa do meu silêncio. Porque o mundo é bonito, sim, a vida é bonita, mas muitas vezes a cobertura que nós damos a ele e a ela não estão bonitos assim. Quebrar o hábito do pecado, como é difícil, meu Deus do céu. Quebrar, sabe, aquele círculo vicioso. Hábito. Nós estamos habituados ao boicote. Sabemos que faz mal, sabemos que poderíamos fazer tudo isso no outro dia, mas a gente traz para o tempo sagrado do descanso aquilo que poderia muito bem esperar para amanhã. Escolha infeliz. E como foi bom para mim experimentar a quebra de hábitos que estavam me prejudicando. Dormir, por exemplo. Como eu estava dormindo mal. Mas o estímulo, por exemplo, do celular, que a gente não larga para nada, né? A gente está lá deitado na cama, está com o negócio aceso na cara da gente, né? Como é que vai dormir com uma situação dessa? A luz que estimula, né? Ao invés de acalmar, você não favorece o seu corpo a dormir direito. Aí no outro dia está aquele bagaço. Parece uma tangerina esmagada pelo caminhão. Não serve para nada, não dá conta de nada. Claro, não fez o que deveria ter feito na hora certa. Porque rede social é assim, vou só ver mais umas coisinhas. Acabou. 1 hora depois você ainda está vendo aquelas coisinhas. Vou só responder esse WhatsApp. 1 hora depois está lá respondendo mais de 1000. Escolha pouco refletida, que é uma maneira muito sofisticada e delicada de dizer que somos burros. Uma escolha pouco refletida. Abrimos mão do essencial. Não sei por quê, porque estamos habituados. E às vezes, minha gente, nós não percebemos que fazemos isso. Poderíamos ter dormido 8 horas de sono e dormimos apenas 6,
porque não tivemos coragem de quebrar um hábito nocivo, que é o de levar o celular para a cama. Nós vamos nos acostumando com isso. Os nossos hábitos são cada vez mais desumanos. Estamos perdendo a higiene, estamos perdendo a educação, estamos perdendo a gentileza, tudo por causa de hábitos que são nocivos a nós. A gente não vive o momento. Nós precisamos contar para todo mundo que estamos vivendo, porque senão a gente não acredita que está vivendo. Nós não paramos com as nossas comunicações nem quando sentamos à mesa para comer. Aliás, não tem nada pior, né, do que aquela mesa cheia de celular. Eu tenho um nojo daquilo. A pessoa vai para o banheiro, ela leva o celular. Aí ela volta do banheiro, põe o celular em cima da mesa. Sei lá o que ela estava fazendo com aquele celular dentro do banheiro. E nós estamos repletos de situações imundas, cada vez mais superficiais, cada vez mais desumanizadoras. E essa onda de desumanização que envolve a todos nós é um problema que nos diz respeito em particular. O tanto que esse mundo está tendo espaço para crescer em mim e através de mim. Então, minha gente, a busca pelas coisas do alto, ela só é possível quando nós temos coragem de viver a dinâmica da quebra dos hábitos que nos empobrecem. Sim, nós estamos ficando cada vez mais empobrecidos por causa do mundo. Aqui a gente usa a linguagem de João. O mundo, sabe o que é o mundo? É toda essa estrutura diabólica que está presente em todos os lugares. E o mundo maravilhoso, não estou falando desse não. Eu estou falando daquilo que é imundo, é o contrário do mundo. O mundo a que Jesus se refere ali, hoje, de acordo com a nossa compreensão, é o imundo. É tudo aquilo que fragiliza o que é verdadeiramente humano. Às vezes, dentro das regras de condomínio, nós não somos capazes de respeitar os espaços públicos, porque nos falta educação. Às vezes a gente acha que nós estamos precisando, o povo está tão sem Deus, não, o povo está sem educação. Está faltando valor fundamental na sociedade. Nós estamos deselegantes, cada vez mais deselegantes, entrando nos territórios que não são nossos, falando coisas que não são nossas, dando palpite em situações que nós não fomos convidados. Estamos deselegantes. Estamos entrando na casa do outro como se isso fosse normal. Porque é a vida virtuosa que qualifica a vida humana. Eu, se sou virtuoso, meu vizinho agradece. Eu respeito as regras, eu não ponho fogo. Eu respeito o silêncio. Porque nesse tempo de queimadas agora, os nossos vizinhos vão lá, põem fogo numa coisinha, aquilo vira um fogaréu, o nosso ar já não está bom, pioramos ainda mais, porque a gente não é capaz de respeitar uma regra da boa vizinhança. O outro vai e põe uma música o dia inteiro e acha que está todo mundo festejando igual ele. Esquece que às vezes tem um doente na casa ao lado, que o mundo não é nosso, que ele está sendo dividido, ele não é meu particular, ele está sendo dividido. Às vezes eu incomodo o outro com a minha música alta o dia inteiro, sem me pesar a consciência que de repente eu poderia abaixar, que eu continuaria ouvindo a música do mesmo jeito, e que eu não obrigaria o outro a ficar ouvindo a música que eu escolhi. Esse acesso à comunicação, democratizou, todo mundo fala o que quer. Isso quebrou as regras da boa educação, que eu só digo algumas coisas ao Christian se eu tiver intimidade para isso, senão não digo, não tenho direito. Há limites humanos que minha mãe me ensinou. Por mais que eu seja amigo, eu sei até que ponto eu posso dizer o que vou dizer. Questão de educação. Então está faltando virtude. Nós estamos querendo cuidar da vida dos outros, estamos querendo dar palpite em tudo e estamos negligenciando as nossas questões. Falta virtude aristotélica. Às vezes nós achamos que está faltando evangelho. Sim, falta bastante evangelho,
mas falta também virtude aristotélica. Como Deus mexeu comigo nesse aspecto de pensar a qualidade da vida? Se isso não é evangelho, minha gente, eu não sei o que é então. Se o evangelho não é para mexer na estrutura dos meus hábitos, eu não sei então para que ele serve. Se não é para me colocar na cama mais cedo quando eu posso ir, se não é para me ajudar a fazer a escolha pelo alimento mais saudável, se não é para me ajudar a quebrar um hábito ruim, abandonar um vício, se não é para me modificar no cultivo das minhas virtudes, para eu abandonar um pouco a fofoca, a conversa fiada, o julgamento, se não é para eu começar a prestar um pouco mais atenção na minha vida, nas minhas escolhas, nas pessoas que estão sob a minha responsabilidade, então eu não sei para que ele serve. A vida cristã, ela tem que ter uma rotina que nos coloque com hábitos saudáveis. Da mesma maneira como o corpo precisa de uma rotina saudável, a vida cristã também precisa. E eu fico identificando que nós somos muito pobres quando o assunto é vida espiritual. Nos faltam espaços para o cultivo da verdadeira espiritualidade, que, vou dizendo logo, espiritualidade é tudo aquilo que enche o nosso corpo de espírito, de alma, sem querer separar corpo e alma, mas apenas usando a linguagem pedagógica da divisão. Mas a gente só chega às coisas do alto com rotina, busca pessoal diária, de incluir na rotina dos nossos dias, ainda que sejam 5, 10, 15, 20 minutos, onde a gente possa passar no filtro da vida tudo aquilo que nós estamos escolhendo e vivendo, porque senão a gente fica intoxicado. E as toxinas, da mesma maneira como a gente se intoxica com um alimento ruim, a gente também se intoxica espiritualmente, afetivamente, emocionalmente. E a nossa rotina não é muito favorável à vida espiritual. Nós somos especialistas cada vez mais, por conta das circunstâncias do mundo moderno, né? Esse mundo onde nós estamos situados, nós temos uma facilidade muito grande de viver para fora. E nós não damos à nossa vida interior o mesmo tempo e a mesma intensidade com que nós damos à nossa vida exterior. E eu cheguei à conclusão de que quanto mais conhecido a gente fica, mais reservado, mais vida pessoal, bastidores a gente precisa ter. E isso não é um privilégio de quem é conhecido, não. Você, quanto mais cresce a sua vida para fora, 2 vezes mais tem que crescer a sua vida para dentro. Porque senão você não suporta. Falo de trabalho, por exemplo. Quanto mais a gente trabalha, maior deveria ser o nosso cuidado com o nosso descanso. A gente não pode fazer o desequilíbrio, né? Trabalhar demais e descansar de menos. Às vezes nós trabalhamos demais, descansamos de menos. E às vezes nós não somos justos nessa matemática. Eu tenho realidades físicas que eu preciso cuidar, e eu tenho realidades espirituais que eu preciso cuidar. E eu cuido disso tudo junto. Mas são ações específicas. O meu corpo precisa estar nutrido para ele ter saúde. Até para eu fazer um raciocínio eu tenho que estar bem alimentado. E o espírito precisa de alimentos específicos. Sem rotina não há saúde. Não adianta você fazer uma dieta que só dura 2 dias na semana e o resto é comida desfavorável. Não. É o contrário, né? A gente tem um dia do lixo, né? Você tem também, lixo? Dia do lixo ou se todo dia é do lixo? O dia do lixo é aquele que você abre a exceção para comer uma coisinha diferente, mais gordurosa, né? Mais açucarada. Mas a rotina é que faz a diferença. A gente ter a oportunidade de alimentar o nosso coração com a palavra salvífica de Jesus.
a gente ter um comportamento pautado nas palavras de Jesus. Aí sim, eu vou desenvolvendo naturalmente uma rotina que me faz buscar o alto. Porque se a palavra de Jesus me orienta, eu vou julgar menos o outro, eu vou ter um olhar mais misericordioso sobre o outro, eu vou ser mais promotor de paz, eu vou silenciar-me mais, eu terei condições de estar com o outro, de conhecê-lo, de acolhê-lo. Se uma pessoa fica atrás de fofoca o dia inteiro, ela vai se intoxicar com as fofocas que lê. Se uma pessoa busca textos que possam edificá-la, certamente ela terá os benefícios da busca que fez. Palavras nos fazem bem, palavras nos fazem buscar o alto. Aliás, é o elemento principal da busca de uma pessoa que quer viver as coisas do alto. E toxinas estão por aí o tempo todo. Você abre a sua rede social e você vai ter 1000 palavras tóxicas lá à sua disposição. Gente palpiteira, gente infeliz, gente maldosa, gente cruel, o tempo todo. Você escolhe se você guarda para você a visão que de fato tenha correspondência àquilo que você precisa naquela hora, ou se você vai intoxicar-se com os venenos do mundo, que são muitos. Essa semana mesmo as redes sociais estão pesadas. Impressionante, tanta gente brigando, tanta gente discutindo, tanta gente expondo a outra. Estão pesadas. Não é o angu de um dia que engorda o porco, é o de todo dia. Então a rotina saudável que começa a ser elaborada a partir de um amor próprio. E é por isso que o primeiro contato que nós temos com Jesus é uma palavra amorosa. É Jesus declarando-se amoroso. Queremos o seu bem. Quero o seu bem. E a partir do bem que Ele quer, eu internalizo essa experiência amorosa e passo a querer o mesmo para mim. São tantos os necessitados do mundo hoje, tantas pessoas necessitadas de serem arrancadas de seus contextos destruidores, tanta gente necessitada de conhecer o verdadeiro Evangelho. Então aí nós vamos construindo a rotina da vida cristã, sim, percebendo o que nos edifica e o que não nos edifica. O que pode de fato trazer dignidade ao nosso coração, porque isso é buscar as coisas do alto. É a gente acelerar a busca pelas realidades que nos dignificam, que acentuam a dignidade que já está em nós, né? Porque a dignidade é irrenunciável, já está em nós. Mas nós podemos florescê-la ou ofuscá-la. Tudo vai depender das escolhas que a gente faz. Porque eu só posso buscar as coisas do alto se eu fico leve. Se eu não estou leve, eu não vou para cima. Eu vou sempre cada vez mais para o fosso. E eu fico pensando que eu tenho que administrar essa quebra de hábito diariamente. Porque senão eu passo a ser administrado pelos vícios. E olha, minha gente, que nós estamos falando de uma coisa que a filosofia já falava antes de Jesus. Aristóteles já falava da vida virtuosa. Ele vem antes de Jesus. Aristóteles já falava da necessidade que o ser humano tem de fazer escolhas virtuosas, porque a escolha virtuosa quebra o hábito vicioso.